pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História para o 9º ano. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouco da República Velha e vamos falar o golpe de 1930, começando a República Nova. A República Velha ela vai ser dividida em duas partes. Tá? A primeira parte, que vai de 1889 a 1894, que vai ser chamada de República da Espada, porque nós vamos ter dois presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Tá? E assim que eles largam o poder, vai entrar no poder agora Prudente de Moraes, que vai ser o primeiro presidente civil do Brasil, sendo que ele vai ser apoiado pela oligarquia cafeeira. E nessa política toda, que vai de 1894 até 1830. E aí nesse período aí, quem vai dominar vai ser a oligarquia cafeeira e também a política do café com leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Sendo que eles vão se revezar no poder da presidência da República. Por que eu estou falando isso, presidente da República? Porque naquela época tinha o presidente do Estado. Aí vai ter a política dos coronéis, que vai implantar, por exemplo, o voto de cabresto. Tá? Ele fazia favores para algumas pessoas, ou até obrigava essas pessoas a votarem em seus candidatos. Tá? E isso ia refletindo até chegar à presidência da República, fora as fraudes também que tinham. E quando os adversários deles ganhavam, eles davam um jeito para falar que eles não tinham condições de assumir o poder. E acabava esse coronel que comandava certas regiões, chegasse ao poder. Tá? Então o que vai acontecer? Nessa política que vai ser do revezamento entre São Paulo e Minas Gerais até 1930, tá? Vai ter muitas revoltas, que já falamos sobre elas, e até a República ela se estabilizar. Mas aí a política dessa oligarquia, engraçado que a política dela não era feita para o povo, mas sim por uma certa classe social da época, que é a oligarquia cafeeira. Então, chegando nos anos de 1929, o presidente na época era o Washington Luiz. O Washington Luiz ele vai sofrer duas pancadinhas em 1929. A primeira é que o Brasil teve a maior safra de café até então que nunca tinha tido. Tá? Vai ser a maior que o Brasil já teve. Sendo que, nesse mesmo ano, vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. E com a quebra da Bolsa de Nova York e os Estados Unidos sendo um dos maiores compradores do café brasileiro, para vocês terem a ideia, eles compravam 60% de toda a safra do Brasil. Então, com a quebra da Bolsa de Nova York de 29 e os Estados Unidos suspende as compras do café, já que não era um produto de tanta necessidade assim. O Brasil vai sofrer com isso. Então os cafeicultores vão cobrar do presidente o que ele vai fazer. Tinha o Tratado de Taubaté. O Washington Luiz vai pegar e vai rasgar o Tratado de Taubaté e falar assim, não dá para ajudar vocês não. E os cafeicultores vão ficar revoltados com o Washington Luiz. O Washington Luiz tem que indicar um candidato para as eleições de 1929. E ele tinha que indicar o mineiro, já que ele era da bancada paulista. Só que ele não faz isso. Dele apoiar a bancada paulista, ele, do Washington Luiz, de indicar um presidente mineiro, ele vai indicar o candidato paulista, que é o Júlio Prestes. Júlio Prestes já tinha sido presidente do estado de São Paulo, e assim o Washington Luiz lança ele como candidato. A bancada de Minas Gerais não vai gostar.
Então vai ser criada a Aliança Libertadora, que vai ter como candidato Getúlio Vargas, que aí vai ter o sul do país com Getúlio Vargas, o Nordeste com João Pessoa, que vai ser o vice do do Getúlio Vargas, e a bancada de Minas Gerais vai apoiar também Getúlio Vargas para presidente. Só que, esqueci outra classe também que vai apoiar Getúlio Vargas, vai ser os tenentistas, tá? Só que aí nas eleições, nós sabemos que tem fraudes nas eleições. Aí o Júlio Prestes ganha as eleições, tá? Para presidente. Então, Getúlio Vargas sendo apoiado pelos tenentistas, e vai acontecer o assassinato de João Pessoa por motivos particulares, não eram motivos políticos. Ele vai ser assassinado. Então a bancada de Getúlio Vargas vai culpar o Washington Luiz pela morte deles, acusando o presidente Washington Luiz pelo assassinato de João Pessoa. Então vem a marcha vindo lá do sul até o Rio de Janeiro, onde o presidente Washington Luiz vai ser tirado do seu cargo. Júlio Prestes, que tinha sido eleito, não vai chegar nem a assumir a presidência da República. Getúlio Vargas toma o poder, chamado o golpe de 1930. E Getúlio Vargas assim assume as responsabilidades, e aí vem o governo provisório. E a partir daqui, do governo provisório, que a gente vai dar uma paradinha e depois a gente vai começar a falar sobre a era Vargas, que foi, incrível que pareça, um presidente que vai mudar dele fazer uma política para uma classe social só. Ele vai fazer a política dele agora virada para o povo. Outra coisa também que Getúlio Vargas vai fazer, o incentivo à industrialização e também à urbanização do Brasil. Saindo o homem do campo, aí vai começar a aparecer os primeiros êxitos. O pessoal do campo que não tem trabalho, principalmente por causa da crise do café, vão vir para os grandes centros urbanos e vão começar a trabalhar nessas fábricas. Claro que aqui no Brasil já tinha algumas fábricas de tecidos, tá? Mas Getúlio Vargas vai incentivar mais ainda essa industrialização e a urbanização. Então começa os primeiros êxitos rural, já que naquela época a maioria dos trabalhadores, eles trabalhavam no campo, tá? Então, pessoal, mais uma vez agradeço aí a vocês. Daqui a pouco eu vou botar a correção dos exercícios. Faça só as múltiplas escolhas, tá? Depois a gente vai ver esse negócio aí das discursivas com calma, e vocês fazendo as múltiplas escolhas a gente vai corrigir, tá? E mais uma coisa, reforçando aqui, sempre eu estou falando, se caso vocês saírem de casa, usem máscara, usem o álcool gel. Retornando para casa, vocês tomem banho, troquem a roupa, tá? Então cuidado, temos que acabar com essa pandemia para a gente voltar logo às aulas, que não tem coisa melhor do que a aula presencial. Então até daqui a pouco, e a gente vai corrigir os exercícios múltipla escolha desse capítulo. Um abraço, até daqui a pouco. Só um lembretezinho aqui, não esquecendo que essa matéria ela começa na página 261, tá? O fim da República Velha e a Revolução de 1930, que a gente acabou de falar agora, tá bom? Então até daqui a pouco, que eu vou vir para vocês com a correção dos exercícios, tá bom? Um abraço.